Eu sou formado em psicologia e com especialização em pós-graduação pelo Instituto Brasileiro de Psicologia Clínica. Quero neste vídeo mostrar para vocês como eu atraí os meus primeiros clientes há um bom tempo atrás e como você não deve seguir o que eu fiz. Mas eu quero mostrar como você pode acelerar o seu processo e pode estar prospectando um cliente ainda hoje se você compreender como funciona o processo na internet, né? E especialmente aqui, eu quero gravar um outro vídeo falando das outras formas, né? Eu vou focar no Instagram porque foi assim que eu comecei. E bom, eu me formei ali em 2020, né? Então, foi um período complicado, vocês sabem do que eu estou dizendo, de um isolamento, incertezas financeiras. E eu prospectei cliente durante todo o ano de 2020. Mas perceba, isso foi um erro, ou pelo menos foi um grande atraso, um grande desperdício de energia. E eu vou falar que eu desperdicei minha energia por quê? Porque eu não tinha intenção de atrair clientes. Mas ainda assim eu consegui atrair clientes. O que eu fazia no ano de 2020? Eu estava já no último semestre de psicologia e durante todo o ano de psicologia eu basicamente estudava o que eu tinha ali na faculdade e foi o único período da minha vida que eu pude só estudar, porque eu sempre trabalhei e estudei, mas como nós estávamos num período de isolamento, durante 5 meses ali do ano de 2020, eu tive meu contrato com a minha empresa suspensa, ou seja, eu não ia trabalhar. Então eu conseguia estudar e para mim eu conseguia tanto estudar e trabalhar. Imagina, eu tiro o trabalho, que consumia 9 horas do meu dia, cara, para mim foi o melhor ano para o estudo, porque o que, que eu fazia? Enquanto eu estava estudando ali na faculdade de psicologia no período da manhã, à tarde e à noite eu podia ler outras coisas, e foi assim que eu comecei a ler mais livros do que eu li, né, antes da minha vida toda, só neste ano de 2020. E lembrando que ainda neste ano eu fui trabalhar numa padaria, então a padaria também ela abria, porque era um serviço essencial. Então, cara, foi meio complicado, mas eu consegui ainda ler bastante, né? Eu trabalhei numa padaria, acho que durante uns 2 meses somente, porque às vezes meu contrato voltava, enfim, era uma confusão. Mas enfim, esse era o contexto que eu estava estudando ali na faculdade de psicologia, só que eu comecei a consumir muito mais logoterapia e livros de áreas diversas. E como que eu fazia? Eu utilizava ali meu Instagram, eu li um livro, um capítulo, eu sempre anotava, ou no meu caderno físico, que eu sou desses, né? Eu sou meio velho para isso, então eu gostava de escrever mesmo, ou em alguns livros, aqueles que eu achava assim, mediano, tá legal, eu ia pelo computador mesmo e anotava ali, né? Eu abria um Word e começava a anotar o que eu gostava daquele livro, o que eu entendi, ou fazer reflexões em cima disso. E aí eu comecei a passar isso para o Instagram. Então eu utilizava ali o Instagram como qualquer pessoa comum utiliza, e eu comecei a postar o que eu estava lendo, as minhas perspectivas, né, ou as minhas visões a respeito daquilo que eu estava lendo, o que eu enxergava, o que eu concordava, o que eu não concordava. Eu também postava até o que eu não entendia. Enfim, era assim que o meu Instagram funcionava ali em 2020. E um grande ponto de chave de virada, utilizando o Instagram dessa maneira, foi que eu conseguia gerar conexão com pessoas que também gostavam de livros. Mas esse percentual é bem pequenininho, vocês concordam? Pelo menos lá do meu público, né? Das pessoas que me seguiam, das pessoas que eu seguia. Mas quando eu postei que eu formei, né, eu tive uma colação de grau online, eu postei que eu formei, 2 pessoas me procuraram. Eu achei isso muito engraçado. E aí eu perguntei a elas se elas me procuraram, porque elas viram que eu formei, né, que eu postei ali a foto da minha colação de grau, ou qual foi o motivo, se foi uma indicação, enfim. E elas me disseram que elas me procuraram porque ao longo de todo o ano de 2020 elas já me acompanhavam, de fato, eu sabia que elas me acompanhavam, que elas comentavam, curtiam e tudo mais, o que eu postava sobre os livros, sobre a minha visão sobre o mundo, sobre o período que a gente estava passando. E elas falavam, olha, aqueles posts foram fundamentais. E o porquê que eu não indico vocês a fazerem isso? Porque eu levei um ano para captar 2 clientes. Tudo bem que eu não queria captar clientes, não era a minha intenção, eu não agi com intencionalidade, eu vou ensinar você a fazer algo diferente. Mas acabou que veio através do que as pessoas estavam vendo ali. Agora, imagine que você tem que passar um ano para captar 2 clientes, né? Acabou sua clínica, você vai ter que fechar as portas, né? Não tem jeito. Agora percebam, qual é o modo que eu indico para você que está começando a atender hoje e vai usar as redes sociais? O que eu faria, né, de fato, para estar prospectando o cliente
de uma forma que eu não vou gastar dinheiro. Então eu não vou ensinar você a investir em tráfego, não, pelo menos neste vídeo, a se divulgar no Google. Eu vou ensinar uma técnica que você pode começar a utilizar agora com o seu público. Se você tem 100 seguidores, 200, 500, 1000, 2000, não interessa. Você pode começar a fazer e utilizar essa técnica hoje. Mas o mais importante, você vai ter que fazer um passo a passo que eu vou te ensinar agora. E o primeiro ponto é interessante que você defina quem você quer prospectar, quem que você quer atender. Isso não quer dizer que você vai falar só de ansiedade e vai vir pacientes que têm transtorno de ansiedade. Não quer dizer que você vai postar sobre burnout e vai vir para você só pessoas com burnout. Existe uma grande chance da maioria ser, mas o interessante é você começar falando de quem você é, como é a sua visão de mundo, né? Do que você faz, qual é o seu propósito. É preciso que você, na internet a gente tem muito aquilo, né? Você definir o seu nicho. É importante que você defina um pouco o nicho, mais ou menos, o que você vai querer se especializar e tá falando ali. Porque na maior parte, quem fala de tudo não fala com ninguém. A não ser que você seja um expert no assunto, a não ser que você seja uma pessoa que tem um alcance gigante. Aí sim, você pode falar de vários, transitar em vários assuntos. O primeiro interessante é, defina um assunto. Definindo este assunto que você vai querer começar a abordar, começar a falar, vai ser também a sua linha de estudo, para você não ficar perdido, não ficar perdendo muito tempo no Instagram, vai ser excelente isso. Você pode começar a falar sobre aquele problema sem aquele famoso marque terapia comigo, faça terapia, eu te ajudo a... Cara, isso é terrível, pelo menos eu acho isso terrível, e a maior parte das pessoas fazem isso. Então você vai definir para quem você vai querer falar. Para quem você vai querer ajudar, qual dor você vai querer resolver. E aí você vai ter uma maneira de fazer isso, obviamente, tá? E depois você vai ter que responder a seguinte pergunta: como você vai querer resolver esse assunto? Como você vai querer publicar o seu conhecimento? É através de lives? É através de post no feed? É através de carrossel? É através de Reels? Em cada uma dessas etapas aqui, são coisas diferentes, são alcances totalmente diferentes. Se você quer saber o que é uma foto no feed, qual é o alcance dessa foto, o alcance do carrossel, de um Reels, de uma live, comenta aqui que eu vou fazer um conteúdo separado, ensinando cada uma dessas coisas para que vocês possam aprender também. Mas enfim, você precisa definir qual é esse modo, né, o seu modo de trabalho. Cada um destes modos de trabalho aqui vão atingir pessoas diferentes, com níveis de consciência diferentes, então é importante você saber sobre isso. E um terceiro ponto que é muito importante, eu vou amarrar esses pontos aqui para vocês entenderem. Um terceiro ponto muito importante é, claro, você precisa também expandir o seu trabalho de forma gratuita. E como é expandir o trabalho de forma gratuita? Por exemplo, eu fiz um estágio na época que eu era aluno de psicologia numa associação. E o meu trabalho, eu atendi lá apenas uma garota. Era uma adolescente de 14 anos, numa região de periferia, talvez, aqui de Belo Horizonte, que era bem na entrada, assim, da região mais pobre, não chega a ser uma periferia. Mas, sempre que eu chegava mais cedo, o senhor ali, né, eu e meus colegas ali da faculdade de psicologia, a gente até brincava sobre ele, porque eu falava muito para eles sobre esse senhor. Ele sempre estava lá na associação, eu chegava lá para atender a garota, geralmente uns 15 minutos antes, 20 minutos antes, e eu começava a conversar com ele. Então eu falava sobre os benefícios da psicoterapia, por exemplo, o que eu fazia, são pessoas muito simples, né? E ele começou a ser um entusiasta do meu trabalho. E ele falava, olha, então você consegue aqui falar para um grupo de pessoas, a gente pode fazer uma reunião na associação, você vem, quer dar uma palestra e tudo mais. Perceba, eu era estudante de psicologia, só de me comunicar com aquele rapaz que era o líder comunitário ali da associação, não, o presidente da associação da casa comunitária. Nós já saímos ali desenhando alguns projetos. Infelizmente, não foi para frente este. Porém, você pode fazer isso lembrando sempre agindo com intenção. Ou seja, você pode procurar uma casa comunitária também de um bairro vizinho, um grupo que se reúne para falar sobre temas diversos. Você pode propor uma palestra para a escola onde você estudou, inclusive eu fui palestrar na minha escola depois que eu formei. Você tem vários âmbitos que talvez você possa agregar. Às vezes tem um grupo de igreja que vai falar sobre saúde mental e você pode ir lá oferecer sua palestra para este grupo. E entenda o que vai acontecendo. O seu trabalho ele vai expandindo cada vez mais, mas para isso você precisa agir diferente de mim. Lembra da minha história que eu fiquei postando um ano sobre livros que eu li e tudo, mas eu não tinha intenção de atrair pacientes. Agora você precisa agir com intenção. Intenção na hora de criar o seu produto, o seu post,
criar uma imagem, uma intenção na hora de criar um carrossel, uma intenção na hora de criar um post no geral, para quem você está direcionando este post. Pare de ficar perdendo tempo no Instagram. Comece agora a captar clientes que querem o seu serviço. Para de ficar falando sozinho, postando coisas que não tem nada a ver, são até coisas boas na maior parte das vezes, mas que não gera conexão. Veja nesse exemplo que eu dei para vocês. Essas pessoas me procuraram porque gerou uma conexão a partir daquilo que eu estava lendo, a partir daquilo que eu estava fazendo. Só que foi praticamente um ano inteiro, ou literalmente um ano inteiro postando para chegarem ali 2 clientes apenas. Então, comece agora agindo com intencionalidade. Como que você vai fazer isso? Se você definiu o seu nicho, né, ou para quem você vai querer falar, se você definiu como você vai querer falar e você está expandindo o seu trabalho, comece a relatar tudo isso. Então, por exemplo, se você vai falar sobre, você vai ajudar mulheres a emagrecer. Então, você vai falar, obviamente, para mulheres que querem emagrecer. Todo o seu conteúdo vai ser voltado para isso, mas sem ficar falando, marque terapia comigo que eu vou ajudar você a emagrecer. Faça isso que eu vou... Não, vá apresentando os benefícios, o que você está estudando. Começando hoje, eu tenho certeza que você já vai começar a atrair pacientes. Se você abrir o seu Instagram hoje, né, e oferecer, por exemplo, um serviço gratuito de pré-atendimento, eu tenho certeza que vai ter gente que vai querer ser atendido por você, pessoas que precisam do seu trabalho. Então, não faça o que eu fiz. Tenha intencionalidade na prospecção dos seus pacientes. E eu tenho certeza que vocês irão gostar. E eu estou fixando aqui também neste vídeo uma aula completa sobre como captar pacientes. Se você tem interesse, clica aqui no link.